Olá amigos, como vão? Todos bem? Estamos aqui hoje para iniciarmos uma conversa muito importante a respeito das mudanças que a educação brasileira vem sofrendo. Nós gostaríamos hoje de mostrar a vocês uma das mais importantes mudanças que aconteceram nos últimos anos. Trata-se da criação do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. A nossa palestra vai trabalhar exatamente esses temas. O Enem como sendo a nova prova, a nova forma de aferição da educação nacional. Convido vocês a esse bate-papo agradável para que todos tenhamos então um conhecimento muito importante de como funciona essa nova fase da educação brasileira. O nosso trabalho de hoje vai ser fundamentado principalmente pela avaliação importante que se faz dessas provas em todo o Brasil. Mas isso tem uma longa história, isso tem um longo período que se passou e que aconteceram mudanças tão graves quanto a que está acontecendo agora. Vamos dar uma analisada qual vai ser o nosso trabalho de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com vocês as origens dos exames no Brasil, vamos conhecer as avaliações institucionais, vamos conhecer os sistemas de avaliação ao redor do mundo, observar os antigos vestibulares como eles eram, as mudanças que aconteceram ao longo de todo o planeta, as mudanças no Brasil, o surgimento do Enem e as recentes mudanças que nós tivemos nesses grandes exames que estão acontecendo. Para isso, vamos iniciar nosso papo lembrando de alguns detalhes importantes. Pessoal, imaginemos como é que eram os exames vestibulares no século passado. No século passado, jornais de todo o Brasil noticiavam falcatruas, noticiavam problemas que existiam nos exames chamados exames vestibulares. Um deles, por exemplo, o desembargador André da Rocha, deixou claro que na Faculdade de Direito do Recife, para que os alunos pudessem ingressar, principalmente membros daquela oligarquia, haviam exames que eram feitos totalmente à revelia das necessidades educacionais. Então você vê que muitos carvoeiros, muitos cocheiros, muitas pessoas eram convocadas para dar número, para dar principalmente número a esse grande exame que acontecia nesse período. Então, quando você olha para esse detalhe importante, como o jornal recifense coloca, nós sabemos claramente que esse processo estava muito viciado. De outra forma, podemos entender também que quando nós sabíamos que os exames antigamente apareciam e eram mal feitos, como é que houve a grande mudança? Como é que aconteceu a grande mudança que vai estruturar esse vestibular que nós conhecemos hoje? Essa grande mudança vai aparecer no começo do século XX, para tentar sair dessa situação onde haviam exames muito mal elaborados e até mesmo exames mal conduzidos. Por isso mesmo, nesse período, o Ministério da Educação lançou algumas normas importantes. Vamos conhecer algumas delas. Em 1911, surgiu a Lei Orgânica. Essa Lei Orgânica da Educação era uma lei que colocava do ensino superior fundamental, no Decreto 86/59, estabeleceu a exigência dos exames de admissão. Já em 1915, o Decreto 11.530 cria a denominação do exame de admissão aos cursos superiores para exames vestibulares. Podemos considerar então, senhores professores, senhores colegas, podemos considerar que os exames vestibulares surgiram no Brasil por volta de 1915. Esse longo período entre 1915 até os nossos dias, também aconteceram mudanças bastante sintomáticas e bastante pronunciadas. Porém, nesse período, os exames eram muito seletistas e muito elitistas, dificultando o acesso de muitos jovens a esses vestibulares e, portanto, à universidade. Como nós sabemos, a educação sempre foi muito precária no Brasil e, por isso, as mudanças continuaram acontecendo num ritmo muito lento. Desde o início dos anos 90, o governo brasileiro, acompanhando as mudanças que aconteceram na política nacional, especialmente o processo de abertura política, passou a se preocupar sensivelmente com os exames vestibulares. Grandes vestibulares passaram a fazer modificações muito importantes na sua estrutura, na cobrança das matérias. E, além disso, o governo passou a se preocupar principalmente com uma avaliação sistêmica que pudesse democratizar todo o processo de ensino no Brasil. Esse processo de ensino que nós vamos avaliar começava a ser discutido dentro das universidades. E a proposta era fazer realmente da educação uma ferramenta da cidadania. Para isso, eles afirmavam constantemente que estudar é fazer a ponte entre o que se sabe e o que se vai aprender. Isso era importante a partir dos anos 90. A partir do momento em que o jovem entrasse na escola, o novo passaria a ser aprendido quando está inserido no mundo desse jovem. Aquilo que era novo, aquilo que era real, passava a estar inserido na vida dele a partir da educação. Mas isso não bastava. Não se aprende nada sem saber para que serve aquilo. Ou seja, a educação tem que ter uma finalidade.
E é desta forma que nós conseguimos enxergar uma das coisas mais importantes que aparece na educação brasileira, a chamada contextualização. Portanto, a contextualização é esse processo onde as crianças têm que aprender os saberes fundamentais para que a escola sirva como ferramenta da cidadania. Essa ferramenta da cidadania que nem sempre foi muito bem entendida e que muitos acabaram deturpando para que, infelizmente, a educação não tivesse essa importância na transformação da sociedade. Vamos dar uma olhada nos outros slides aqui. Imaginemos então esse processo de transformação que vem acontecendo nos últimos anos. A partir de agora, vamos ver um exemplo importante que pode ser usado para esses vestibulares. Esses exemplos são muito simples, não é? Você pode notar que não existe exigência nenhuma. O teste ele é muito simples, ele é muito direto e mexe exatamente com a vida das crianças. Portanto, competência é muito importante na educação. O jovem tem que ser competente para avaliar verdadeiras situações. O jovem tem que ser competente para poder entender o processo. O jovem precisa ser competente para poder lidar com situações e problemas. E assim a educação passaria a ter uma serventia, passaria a ter uma necessidade, uma função básica e muito importante para a construção do nosso país. Eu queria mostrar para vocês quais são essas competências e por que é importante a gente começar a dar uma olhada muito detalhada em cima delas. Vamos ver quais são essas competências. Ter competência é, em primeiro lugar, ter domínio completo de uma tarefa. Ter competência é você poder dominar uma tarefa do início ao fim. Saber o processo de início, o processo de criação e principalmente o processo final, que vai ser resultado de tudo aquele trabalho que você fez. Além disso, realizar todo o processo, passo a passo. O importante é conhecer o mecanismo de feitura da tarefa. Além disso, competência também é obter resultados satisfatórios, ou seja, ao final do processo, você conseguir observar todo o seu trabalho e se aproximar daquilo que foi a meta atingida, a meta buscada. Além disso, você pode, como vai se virar diante de uma situação complexa, sair de uma situação problema, essas situações problema é que são importantes. Para que a cidadania possa ser exercida, a cidadania precisa passar e resolver certos problemas. Além disso, precisamos observar, competência é algo genérico, amplo, facilmente identificado. Portanto, todos nós sabemos que um jovem é competente ou não para determinadas habilidades. Se ele é competente ou não para determinadas habilidades da sua vida, do seu interesse e principalmente do seu conhecimento. É assim que os saberes fundamentais passam a ser importantes dentro dos exames nacionais, como o Enem. Mas por que surgiu o Enem? Afinal de contas, qual é a intenção de se criar um Exame Nacional do Ensino Médio? Os números vão falar por si só. Acompanhe comigo nesse slide. O Enem surgiu para dar início a um processo de criação muito importante de mudança da educação brasileira. Se você observar com muita atenção, você pode perceber que o Enem passou a ser fundamental em todos os grandes estados brasileiros e hoje em todo o território nacional. Acompanhe os números para você ter uma ideia do que aconteceu. Imaginemos que o Enem, em 1998, ele tinha 157 mil inscritos. Atualmente, o exame conta com 3 milhões de inscritos, o que significa que esse Exame Nacional do Ensino Médio passou a ser uma referência em todo o Brasil. Milhões de estudantes vão atrás dos exames nacionais do ensino médio para poder se habilitar a entrar nas principais universidades. Olhando essa tabela, você percebe a evolução marcante desses dados. Você percebe a evolução dos dados como foram importantes. E por isso mesmo, mostram para nós uma realidade que está mudando, uma realidade que está se alterando, saindo simplesmente dos exames tradicionais e trazendo competências e habilidades para serem avaliadas, assim dando novo fundamento à educação. Vamos olhar mais uma vez esse slide. Observe como evoluiu o número. A partir de 2001, milhões de estudantes começaram a fazer parte desse ciclo do Enem. Vamos observar um detalhe. As universidades vêm adquirindo uma importância cada vez maior no processo de capacitação do jovem brasileiro. A universidade passa a ser um dos conhecimentos mais importantes para capacitarmos não só a mão de obra brasileira, mas principalmente criarmos alternativas para uma sociedade que precisa sair de alguns problemas, como a falta de saneamento, a falta da própria educação, a falta de saúde. Precisamos habilitar nossos jovens para isso. O Enem vem ajudar nessa busca. O Enem vem ajudar nessa busca constante. Vejam só o que vem acontecendo com algumas universidades nos últimos anos.
A própria Unicamp, em 2007, passou a contar muito mais com o Exame Nacional do Ensino Médio. Vocês podem observar e perceber o quanto essas mudanças são sintomáticas. Então, a Folha de São Paulo trouxe em 2007 uma notícia que já começava a apontar para as mudanças que nós conhecemos hoje. Algumas das principais universidades paulistas trazem novidades em 2007 em relação ao uso do Enem. Eles passaram a selecionar o Enem como se fosse um exame um pouco mais importante. A PUC, a Unicamp, a Unifesp, as grandes universidades brasileiras passaram a utilizar o Enem com mais constância, com maior participação em sua nota. O Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2009, passou a substituir alguns importantes vestibulares nacionais. E é por isso que nós vamos entrar nessa nova parte da nossa palestra e entendermos a origem dessa prova e as grandes mudanças que podem afetar o nosso processo educacional.